Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre história antiga do professor Norberto Luiz Guarinello. Esse livro aqui. É, Esse aqui é um dos livros que vai fazer você entender por que eu uso o termo, às vezes eu vou mencionar o termo positivista, marxista, iluminista, né? Então, esse cara aqui escreve esse livro aqui sobre história antiga, em que ele dá alguns princípios gerais de como fazer a pesquisa de um documento antigo ou de um recorte histórico. Uma observação que ele faz sobre história antiga aqui é que geralmente história antiga ela se refere apenas à Grécia e a Roma. Quando ensinado aqui no Brasil, ela se refere muito à Grécia e a Roma. Primeiro porque a nossa língua, até alguns anos atrás, em língua portuguesa, por exemplo, nós não tínhamos muita coisa sobre Egito, muita coisa sobre Suméria. Tudo que você precisava tinha que ir para fora do país, tinha que ir lá para a Europa resolver. Então, acabava se traduzindo principalmente muita coisa relacionada a Roma e Grécia. E aí as grades de estudo de história antiga acabava recortando apenas fazendo um recorte histórico apenas desses dois povos, mas você tem vários povos de história antiga ao longo importantíssimos, Egito, você tem na África, por exemplo, também, você tem ali onde era a Babilônia, antes da Babilônia, a própria Babilônia em si. Por exemplo, a gente conhece bastante a Babilônia por causa do estudo bíblico, né? Por causa que ela aparece na Bíblia, a Suméria. A Bíblia retrata, por exemplo, muitos povos antigos ali também. E essa é uma questão que o Norberto coloca, né? Que se estuda muito Império, Império Romano e Grego quando se fala de história antiga, né? O cara fala, sou historiador antigo. Você já imagina o cara estudando grego ou estudando latim. E esse aqui é um livro legal, cara, que eu aconselho você que está querendo começar seus estudos, principalmente na área de história, para você que está querendo entender um pouco mais do mundo antigo, de como melhor pesquisar. É um autor assim que você vê, ó, o livro é pequeno, ele é fino, é gostoso de ler, né? Assim, ele é introdutório, mas ele é extremamente valioso, porque ele vai mostrando como que ele mostra como que foi se dando o desenvolvimento de cada princípio de pesquisa, metodologia, e como cada uma influenciou os autores modernos, ele dá referência bibliográfica. Então, assim, esse aqui, depois de você ter lido, sei lá, um Gibbons, um Guglielmo Ferreiro, lido um SPQR, ou até, você pode até ler esse livro antes do SPQR, se quiser também, da Mary Bird, mas esse é um livro que, assim, ele traz para você o princípio metodológico. Ele não comenta tanto de história em si, mas ele te ensina essencialmente o princípio metodológico que você tem que ter, a, a sacada que você tem que ter, as ferramentas que você tem que ter, a ideia que você tem que ter para poder estar fazendo sua pesquisa concernente ao conceito de história antiga, né? Então ele é um livro assim que norteia bastante, né? Quem sabe um dia eu ainda vou ter todas as referências bibliográficas que esse cara colocou aqui, né? Para gente, para iniciar as pesquisas, né? Então é bem legal aqui as referências bibliográficas que ele vai dar, o nome dos livros que ele vai trazendo, né? E é muito interessante como cada livro, cada autor vai influenciando, né? Aqui ele menciona, se eu não me engano, o ele menciona o Fusto de Coulanges, né? Ele menciona o Gibbons, aqui ele menciona o Gibbons. Então, é, muito do jeitão de eu estar acabando apresentando os temas aqui, de certa forma é devido ao que eu adquiri de conhecimento deste livro aqui. É muito bom. E não se engane, tá? Poucas páginas, mas é um livro norteador. É um livro que, assim, é fácil de ler, é fácil de entender, preciosíssimo para você pesquisar, entendeu? Sempre vai ter algo novo que ele vai estar te ensinando, mesmo tendo poucas páginas, e ajudando, tá? Então ele entra aqui na playlist de Roma, porque ele ensina você a pesquisar, ele te norteia, ele te contextualiza do que está sendo discutido atualmente. Então, assim, ele vai desde o passado, contextualiza como a matéria de história antiga é ensinada. Então vale a pena, cara.
vale a pena. Esse aqui é um livrão que eu particularmente gosto bastante, né? Não conhecia o autor, não conhecia a editora, mas pelo tema História Antiga eu já abracei a ideia, gostei e bronca, tá? Então, se inscreve no canal, assina as notificações, tá? Se torna membro aqui, se torna membro aqui, né? Dá esse apoio pra gente e até o próximo vídeo. Aguardo vocês.